Agora, então, nós vamos ver a análise, né, de experimentos fatoriais cruzados. Né? Vamos ver lá no R, vamos ver né, as fórmulas, entender como é que se monta a análise de variância, os efeitos que vão ser testados, e vamos ver casos em que a gente tem dois fatores ou mais, e quando esses fatores são qualitativos ou quantitativos, né, a questão da complementação também é importante, assim como a gente viu nos outros. Bom, fatorial cruzado, então, com dois fatores, tá? Vamos começar com um caso mais simples, né? Temos lá dois fatores, A e B, cada um com dois níveis, A com dois níveis e B com dois níveis, né? A gente chegaria, então, num total de 4 tratamentos, que são esses, né, notados aqui embaixo, e nós teremos, então, o fatorial cruzado 2 por 2. O modelo estatístico desse fatorial, né, desse tipo de experimento, né, ele é uma ampliação do que a gente tinha visto. Vamos lá. Pensando no primeiro modelo que a gente viu do delineamento completamente casualizado, a gente tinha aqui a resposta, né, y, nossa variável resposta, média geral, o fator fixo aqui, né, um efeito fixo de média geral. E a gente tinha aqui no final sempre um erro aleatório. Né? E o que a gente tinha aqui era um efeito só, né? Que era o de tratamentos. Agora a gente tem 3 neste experimento, que são: alfa é o efeito do nosso fator A, beta é o efeito do nosso fator B, e alfa-beta é o efeito da nossa interação, tá? Então, esse é o nosso modelo estatístico. Então, vejam que pensando na análise de variância, a gente já consegue ver que nós vamos ter 4 linhas na nossa análise. O erro experimental, que sempre aparecia, né? E agora nós temos 3 linhas adicionais, dos dois efeitos principais, A e B, e da interação, tá? E a nossa suposição continua sendo a mesma, de que os erros são normalmente distribuídos com variância constante sigma ao quadrado. As hipóteses, então, a serem testadas são referentes a essas 3 linhas que a gente comentou, tá? Por que eu coloquei primeiro interação? Porque no modelo, a interação é o último efeito aqui, né? De fato, na nova, a gente vai ter exatamente essas 4 linhas nesta ordem. Efeito principal A, efeito principal B, interação AB e erro experimental, né? O erro aleatório, erro experimental. Só que na hora de testarmos a hipótese, a nossa primeira hipótese a ser testada é a da interação, porque se ela for significativa, não tem nem sentido a gente avaliar. Claro que a gente vai fazer via software, né, gente? E aí vai aparecer para nós a significância de todos os efeitos do nosso modelo. Mas quando a interação é significativa, os efeitos principais não têm sentido. Lembram do exemplo que a gente viu, né? Que a gente, quando tem interação, não tem sentido olhar os efeitos principais, né? Somente os efeitos simples, que é uma forma, então, da gente complementar a interação, tá? Bom, então, em ordem, são esses, né? Primeiro a interação, depois os efeitos principais. Quando a interação não existir, a gente vai, então, para a interpretação dos efeitos principais. O formulário de cálculo, então, olhando a predisposição dos dados, né? Os dados, então, vão ser colocados, né, em linhas, por exemplo, o nosso fator A, e na coluna o nosso fator B. Dentro, então, são as nossas observações, né, que a gente precisa delas na verdade, perdão, aqui vão ser os totais, né, das nossas observações na combinação de cada tratamento aqui dentro, né? Então tem esse pontinho aqui que é a soma das observações. Então imagine que cada tratamento, o nível A1 com o nível B1, né, dos fatores A e B respectivamente, eu fiz, por exemplo, 3 repetições. Então esse valor aqui é a soma dessas 3 repetições. Tá? Depois a gente vai ter aqui nas linhas a soma dos fatores, né? Os totais para cada nível do fator A. Nas colunas, os totais para cada nível do meu fator B. E por fim, aqui o meu total geral, tá? Que vão aparecer então nas nossas fórmulas. Lembrando, A é o total de níveis do fator A, B é o total de níveis do fator B e R é o nosso número de repetições, tipo o exemplo que eu dei aqui, que seriam 3, ok? E a montagem do quadro da análise de variância, né? Como eu já tinha comentado, vão ter 4 linhas aqui dentro, o erro, né? Que sempre tem em todos os modelos, e no modelo, então, de fatorial cruzado, eu vou ter os efeitos principais A e B e a interação AB, tá?
A soma de quadrado, como a gente acabou de ver como calcular, e os graus de liberdade. De A vai ser o número de níveis de A menos 1, de B, número de níveis de B menos 1. A interação vai ser o produto desses dois graus de liberdade, A menos 1 que multiplica B menos 1. O erro vai ser o produto AB, que é o nosso número de tratamentos, vezes R menos 1, R número de repetições. E A vezes B vezes R é o nosso total de observações, menos 1 vai ser o grau de liberdade total, ok? Os quadrados médios, que são razão, né, de soma de quadrado por grau de liberdade. Então, soma de quadrados do A dividido por A menos 1 vai me dar o meu quadrado médio do fator A. E assim por diante, né? E os nossos testes, que são sempre a razão do quadrado médio respectivo pelo quadrado médio do erro, né? Então, para o A, depois para o B e depois para a interação A-B, ok? E aí nós vamos comparar esse valor calculado do F com o valor tabelado, que se for maior que o valor tabelado, nós temos então um efeito significativo, tá? Efeito principal do fator A, do B e da interação AB. Estando significativos, né, sendo que significativo algum daqueles três efeitos ali, nós vamos para a complementação. Então, se for significativa a interação, então aqui também, né, se for significativa a interação, nós vamos seguir pela complementação da interação, né? Se for significativo, se a interação não for significativa e só os efeitos principais, eu vou seguir complementando o fator A se este for significativo ou o B. O que eu tenho aqui? Os erros padrões da média de um tratamento e da diferença entre médias, tá? Que a gente utiliza lá para os cálculos dos testes de comparações múltiplas, tá? Então, o mesmo tipo de complementação que a gente tinha lá vale aqui também, né? E aparecia também nos contrastes ortogonais, tudo igual, tá, pessoal? Então, continua valendo. Aqui, então, tá exatamente o que eu comentei. Então, no caso de ser significativa a interação, o exame comparativo das médias de A e de B teria importância secundária, né? Então, o nosso enfoque, a nossa importância deve ser dada à complementação da interação, tá? Aqui, então, tá que eu comentei, né? Então, sob o ponto de vista prático, haverá interesse apenas em comparar as médias das combinações de tratamento a fim de tirar o máximo proveito dos efeitos adicionais devido à interação. Então, quando ela existir, nós vamos trabalhar nas combinações entre A e B, e não nas médias simples de A e B, tá? Um exemplo. Então, a gente conduziu aqui um experimento para avaliar o efeito do implante do hormônio Stilbestrol, sobre o ganho de peso de cordeiros, machos e fêmeas da raça Corriadale, tá? Em um intervalo de 180 dias após o implante. Então, nós temos dois fatores. O fator A, que é, então, o hormônio, que vai ser o efeito mais baixo, o nível mais baixo, né, o nível 1, sem o nível 2, o nível mais alto, é com a presença, com o implante do hormônio. O fator B é sexo, 1 fêmea, 2 macho. São 4 repetições para cada uma dessas combinações e a nossa resposta vai ser ganho de peso. Então, como que foi feita a casualização, a atribuição, então, dos tratamentos? Nós tínhamos 8 machos e 8 fêmeas que foram escolhidos aleatoriamente para receber os tratamentos, né, com e sem hormônio, tá? Então, os 8 machos, 4 deles vão receber o hormônio e 4 deles não vão receber hormônio. As fêmeas, 4 delas escolhidas aleatoriamente, né? Vão receber o hormônio, 4 delas não vão receber o hormônio, tá? E aqui, então, estão os nossos resultados, os dados, tá? Os dados de ganho de peso das fêmeas que não receberam implante, os dados de ganho de peso das fêmeas que receberam implante, e assim por diante, ok? Aqui, então, a gente tem o total, a soma dessas 4 observações, e aqui, entre parênteses, a média, né? Então, 100 dividido por 4, tá? E assim em cada uma das 4, para os 4 tratamentos. Depois a gente tem aqui o total e a média para sem uso do hormônio, total e média para com uso do hormônio, total e média para as fêmeas e total e média para os machos. O modelo que a gente já tinha visto, né? Então, é um modelo para um fatorial, onde eu vou ter, então, o efeito do hormônio, o efeito do sexo e o efeito da interação. E aqui as nossas hipóteses, né? Que começamos sempre pela hipótese da interação. E aqui a gente já colocou um resultado para nos dar indicação aqui do que está acontecendo.
Olhando esse gráfico aqui, a gente percebe que os dois perfis estão bem paralelos, né? Ou seja, é bem provável de que o efeito da interação seja não significativo, ok? Mas parece sim que estes dois efeitos existem. Vamos ver se, né? Vamos ver se isso é grande e significativo o suficiente. Que machos, olhando, né? Que é fêmea, que machos têm maior ganho de peso e que o uso do hormônio dá maior ganho de peso do que não usar o hormônio, não ter o implante do hormônio, tá? Bom, na sequência a gente tem aqui os cálculos para somas de quadrados, então esses totais todos que eu comentei que estão aqui, né? Dentro da caselinha, nas marginais e o total geral, vão ser utilizados então para somas de quadrado, aqui o fator de correção, soma de quadrados de A, de B, da interação AB, o total, soma de quadrados total e a soma de quadrados do erro, tá? Colocando tudo isso na nossa tabela, então aqui então as nossas somas de quadrados, os graus de liberdade, 1 para o hormônio, porque são 2, né, sem e com, sexo 1 também, que são 2, macho e fêmea, o produto 1 vezes 1, 1 grau de liberdade para a interação, e o erro, que a gente tem o quê? 4 tratamentos, né, 2 vezes 2, que multiplica R menos 1, R, então, é 4, né? São 4 repetições para cada combinação, então, menos 1, 3. 4 tratamentos vezes 3, 12. E aqui que a gente tem as nossas 16 observações, né? Até no próprio desenho lá, a gente via que a gente tem aqui as nossas 16 observações, que são dos 8 machos e das 8 fêmeas. Bom, os quadrados médios, né? Aqui são valores iguais, porque eu estou dividindo por 1, e aqui 97 dividido por 12, 8,083. E aqui os nossos valores dos testes Fs, né? Então, dividindo cada um desses valores aqui por 8,083, a gente tem esses valores de teste F. O F tabelado a 5% com 1 e 12 graus, então vejam que para qualquer um desses 3 testes aqui, o grau de liberdade no numerador é sempre 1 e do denominador é sempre 12. Tá? Então, com 5% de significância, o valor F tabelado, F crítico, né, é 4,75 e o F a 1%, ficou aqui 1% aqui, tem que arrumar essas coisinhas depois. Um F a 1% é 9,33. Então, este valor aqui é significativo a 1%, porque passa de 9,33. Este valor é significativo a 5%, porque passa de 4,75. E esse valor é não significativo. Ou seja, como a gente já imaginava, não temos efeito de interação, certo? Temos só os efeitos principais de hormônio e de sexo, que a gente já tinha ideia lá pelo gráfico que estava acontecendo, né? Que a interação, então, parecia realmente perfis paralelos, então a interação não é significativa, mas o efeito principal de hormônio foi significativo, com o hormônio dá resultado superior. O efeito principal de sexo também foi significativo e machos têm resultado superior no ganho de peso, tá? Aqui, então, as nossas observações, né, que a interação, então, não foi significativa, isso significa, então, que o efeito de hormônio não varia com o sexo, e os efeitos simples de hormônio são iguais para os dois, ou seja, né, que os efeitos simples de hormônio são iguais para os dois sexos. Então, as conclusões do nosso experimento podem ser baseadas nos efeitos principais dos fatores, que foi o que a gente avaliou aqui, né? O efeito principal de hormônio e o efeito principal de sexo. No R, eu decidi, depois vocês me dão esse retorno, tá? Eu vou seguir gravando desse jeito, tá, pessoal? Mas daí, se precisar, a gente faz alguma interação online para tirar dúvidas. Eu vou ir menos para o R, eu vou mostrar muito mais coisas aqui já na minha apresentação, já que tem tudo coladinho aqui, para que o meu vídeo não fique tão grande, né, do vai e volta para o R. Alguns casos específicos eu vou lá para o R, tá? Então, aqui, o que a gente tem? A aleatorização, utilizando, então, lá o Agricolae, como todos os outros que a gente tinha visto até então, né? Aqui, então, eu dou a instrução dos meus tratamentos, né? Ou seja, o meu fatorial 2 por 2. Essa função aqui faz o fatorial AB, né? 2 fatores. Então, eu vou lá e digo, né, que os meus tratamentos são esses aqui, onde eu tenho 2 níveis para cada um dos meus 2 tratamentos, né? Então, essa informação aqui é que eu estou dizendo, são 2 níveis para A, 2 níveis para B, com 4 repetições, ok? E aqui eu estou dizendo a informação de que é um delineamento completamente casualizado, tá? E aí a gente vai pedir, então, né, vai salvar esse delineamento e chamar, né? Então, tá aqui
a aleatorização que a gente tem como resposta, né? Então, cada uma das combinações, ó, 1, 2, quantas repetições a gente vai ter? As 4 repetições, tá? Vão estar aparecendo aqui para nós. Ok? Então, essa é a nossa aleatorização. Depois, outra coisa que a gente pediu aqui é a questão do gráfico da interação, tá? Vocês vão ver aqui que deu uma invertidinha, porque ele está colocando em ordem alfabética. O nosso banco de dados, a gente tem... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente não tem os nossos fatores com 1 e 2. No meu arquivo lá do Excel, a gente tem salvo os nomezinhos, né? De C com hormônio, S sem hormônio, M macho, F fêmea. Então, no caso aqui do hormônio, deu invertido em relação ao que a gente tinha visto antes, tá? Só um espelhamento, né? Ó, aqui. Porque aqui a gente tinha... bom, aqui a gente estava olhando fêmea e macho, né? Mas igual aqui estaria invertido esses dois, ok? Porque o 100 tá em ordem alfabética, tá? Então, por isso que ficou deste jeito o gráfico, ok? Vocês vão ver que eu vou usar algumas na própria, né, no script lá do R, à medida que eu fui aprendendo, né, a usar essas coisas lá no R, eu vi algumas formas diferentes de fazer o gráfico de interação. Esse gráfico de interação aqui, essa função, né, interaction.plot, eu mostro lá uma forma bem mais simples de fazer, sem muitos argumentos aqui na função, que na verdade basicamente são sem os desenhinhos aqui, né, mostrando os pontinhos, sem as informações de legenda dos eixos e título do gráfico, ou este que é um pouquinho mais elaborado, tá? Mas estão lá no R essas melhorias, esses aprendizados meus ao longo da preparação da aula de vocês, tá? Então os perfis parecem bem paralelos, o que indica então a ausência da interação que a gente já tinha visto. Aqui, a nova, exatamente como a gente já tinha visto, né? A função AOV. Aqui eu coloco peso, que é a minha variável resposta, til, e do lado de cá a gente coloca todos os nossos efeitos, né? Tudo que vai ser testado. Quando a gente estava lá no delineamento completamente casualizado, eu tinha uma coisinha só do lado de cá, um alfa só, né? Um tal, né? Um efeito só. Depois, quando a gente estava no delineamento em blocos, a gente tinha dois, que era o tratamento e os blocos, certo? Com um mais no meio. Aqui a gente tem esta opção, ou a gente pode abrir, certo? Esta instrução aqui é a instrução mais resumida, porque ele vai fazer automaticamente esses 3 efeitos. Ele vai colocar, não me coloco esse asterisco, né, entre os 2 fatores. Ele vai colocar o efeito principal de hormônio, de sexo e interação. Ou eu posso listar exatamente isso, né, os 3 efeitos dentro do meu modelo. Então, eu vou colocar hormônio mais sexo mais hormônio 2 pontinhos sexo, que é a forma de eu notar interação para o R, tá? Então tem essas duas opções, se vocês quiserem testar, né, vocês vão chegar na mesma tabela aqui no final das contas. Aqui o conjunto de dados e o summary para sair então o resultado, a tabela, né, que a gente tem aqui. E aqui está exatamente o que a gente tinha visto, né, significativo a 1%, significativo a 5% e não significativo para interação, tá? Então somente os efeitos principais são significativos. Então eu vim aqui pedir as médias, né? Então model.tables eu estou pedindo as médias da minha nova, e aí o meu objetivo então vai ser olhar só os resultados dos efeitos principais, né? Então com o objetivo de aumento de peso dos cordeiros, verifica-se que com hormônio a gente tem aumento significativo do ganho e que o ganho é maior entre os machos, tá? Aqui o gráfico dos pressupostos, né? A mesma instrução que a gente pede lá, né? Que é o plot da nova, né? Aqui eu só boto a instrução para aparecer, então, essa matriz de 4 gráficos. E isso aqui, o layout 1, que é para voltar ao layout original de um gráfico só na tela, tá? Depois de fazer este. Bom, agora nós vamos ver um exemplo onde a gente vai fazer um fatorial, também fatorial simples que nem este, um 2 por 2, só que agora nós vamos usar o delineamento em blocos. Tá? Então, vamos admitir que a gente está fazendo uma instalação no delineamento em blocos casualizados, tá? Blocos completos casualizados. O que vai acontecer? Exatamente o mesmo modelo, só que agora a gente tem um efeito a mais, que é o efeito de bloco. Só isso que vai se modificar no nosso modelo linear, e esta, então, é uma linha que vai aparecer a mais na nossa na tabelinha da nova, e que eu calculo a soma de quadrados desta forma aqui.
Só isso que vai mudar, então, né, do que a gente já tinha visto. Né? Então, tá aqui a nossa nova, né? Então, eu tenho aqui a linha dos blocos. Veja, eu nem coloquei quadrado médio nem teste, porque a gente não faz, né? Apesar de que o R vai nos entregar. Mas não tem sentido a gente fazer o teste para blocos, né? Porque não houve a aleatorização dos blocos, né? A aleatorização é feita dos tratamentos nos blocos, né? E aqui, então, os graus de liberdade. Então, né, vendo aqui agora que o grau de liberdade do erro modifica um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem uma redução no erro, que é devido aos blocos. Porque no momento que a gente faz os agrupamentos, a gente cria grupos de unidades, né? Só retomando lá a nossa aula de blocos. A gente cria unidades, grupos de unidades homogêneas dentro destes blocos, e a gente consegue isolar essa variabilidade devido aos blocos. Então, entre os blocos, essa variabilidade ela é isolada, ela é, né, medida, e sai do erro, né? Então, o erro fica menor, o que faz com que a nossa análise fique mais sensível, porque no momento que o erro aqui está menor, tem mais chance de que os testes F aqui sejam significativos, né? Então, essa é a ideia, fazer com que o nosso experimento seja mais eficiente, tá? Então, a mesma ideia, né? O teste F aqui, esses testes F vão ser significativos se superarem os valores críticos tabelados, né? E depois nós vamos dar as complementações devidas quando existir efeito de interação ou os efeitos principais, né? Então, nesse exemplo aqui nós vamos ver como dar essa complementação. Então, o que que é? Nós temos um experimento fatorial instalado em blocos casualizados com 4 repetições. Avaliaram-se os fatores adubo mineral, é o nosso fator A, A1 é não e A2 é sim. Adubo orgânico é o nosso fator B, B1 é não, é sem o adubo, e B2 é sim, com adubo. E o objetivo do uso do bloqueamento foi para controlar diferenças de fertilidade que existia no campo, no solo, né, do campo experimental. Bom, então estão aqui os nossos dados, certo? Então vejam, agora os meus tratamentos, a forma de apresentar os dados, né, geralmente são os tratamentos nas colunas e os blocos nas linhas, né? E aqui embaixo, então, a gente colocou os nossos totais para cada tratamento, os totais para cada fator, né? Cada nível de cada fator e o total geral, para poder obter, então, na sequência, as somas de quadrados, tá? Bom, aqui então tem os cálculos, né? Eu vou pular isso aqui, depois vocês podem parar o vídeo, olhar direto nos slides, as continhas, né? Uma a uma. Aqui a gente tem uma outra forma, né, de notar, de fazer esse cálculo, quando a gente tem, então, esse tipo de fatores, né, que são presença e ausência, né, a gente consegue fazer via contrastes, tá? Mas é só outra forma de fazer cálculo. Hoje em dia a gente dá muito mais enfoque para a questão de interpretação, a análise e a interpretação, né? Então a gente vai muito mais para essa parte. Então vamos lá, para interpretar, né? Então na nossa tabela vai aparecer, né, os blocos, né, com 3 graus de liberdade, porque eram 4 repetições, estavam lá, né? Eram 4 blocos. O efeito de adubo mineral, o de adubo orgânico e a interação, certo? Os nossos Fs tabelados, a 5% é 5,12, a 1% é 10,56, os dois com 1 grau de liberdade no numerador e 9 no denominador são os mesmos para todos os 3 testes aqui, tá? Bom, esse aqui, né, o efeito principal do adubo mineral foi significativo a 1%, porque foi maior que 10,56. O adubo orgânico não foi significativo, porque não passa, né, de 5,12. E a interação é significativa a 5%, porque passa, então, de 5,12. Ok? Então, essa é a interpretação que a gente tem aqui. Bom, se a interação é significativa, que foi o que a gente viu aqui, não tem sentido a gente avaliar esse efeito significativo aqui do adubo mineral, tá? Então, aquilo que eu disse, então, a gente começa olhando a tabela pela interação. E existindo, então, a interação, indica que o efeito do adubo mineral depende dos níveis de adubo orgânico e vice-versa, tá? Então, como a interação foi significativa, a nossa conclusão vai ser com base nos efeitos simples. E é agora que nós vamos chegar numa parte que a gente não tinha visto no outro exemplo. Como dar complementação a uma interação,
tá? Só vamos mostrar aqui, então, como fazer isso no R. Aqui a aleatorização, né, é muito parecida com aquilo que a gente tinha visto antes, do outro exemplo, porque é um fatorial 2 por 2 também, tá usando o mesmo, né, a mesma função, design.ab. A diferença agora é que eu estou mudando aqui qual é o meu delineamento, que agora eu tenho delineamento em blocos completos, tá? E aqui, então, está o nosso resultado, porque agora não são mais repetições puras, né? São bloqueadas, tá? Então, estão aqui os nossos 4 blocos com a aleatorização dentro dos blocos, tá? O gráfico da interação, então a gente olha aqui e percebe, né, que realmente esses perfis não são paralelos, por isso que aquela interação lá que a gente acabou de ver deu significativa. Deixa eu só ver, eu mostrei aqui 2 opções, ó. Esse aqui, o gráfico de interação, aquele que eu falei para vocês, ó, bem simples, sem botar aquele monte de informação, não vai aparecer as bolinhas, né, essas coisas assim, e aí aparece as coisas do jeito que elas foram, as coisas, né, os nomes dos eixos, da forma como foram denominadas as variáveis, mineral, orgânico, e aqui vai aparecer em inglês, né, média de rendimento, que é a variável resposta, e não tem título. Senão é colocar aquelas instruções todas que a gente viu lá naquele primeiro exemplo. Uma outra opção que eu vi lá é usando o ggplot, né, que daí fica um gráfico mais coloridinho, fica os pontinhos aqui referentes, né, às nossas observações todos no gráfico aparecendo. É outra opção, tá? Então eu coloquei aqui também para vocês verem que a gente, explorando, a gente descobre outras coisas, tá? Que é o que eu tenho descoberto explorando também. Bom, aqui o que a gente enxerga, então, é que os perfis não são paralelos, ok? Então, agora nós vamos seguir com a interpretação. Primeiro, mostrando, então, lá como fazer isso no R. Então, a função AOV, a variável resposta rendimento, e aí eu coloquei aqui, ó, blocos, né? Então, agora eu tenho blocos, mais, e depois aqui eu coloquei a parte do fatorial. Vejam que isso aqui se abre em 3. Sol mineral, efeito principal, sol orgânico, efeito principal, e mineral orgânico, interação, tá? Então, quando a gente bota o asterisco, ele abre sozinho esses 3 efeitos. Então, aqui a gente tem como interpretação de que existe interação entre adubo mineral e adubo orgânico, né? Aqui o nosso valor, estando a indicar que o efeito do adubo mineral depende dos níveis de adubo orgânico, e que o efeito do adubo orgânico depende dos níveis do adubo mineral, tá? Então, olhando lá as médias, o que eu estou dizendo é que, como há efeito significativo da interação, essa tabela de médias conjuntas é que deve ser avaliada, e não as médias só para adubo mineral, né, ausência e presença do adubo mineral ou ausência e presença do adubo orgânico. É esta tabela aqui que deve ser avaliada, tá? Aqui, então, a gente tem os gráficos para avaliação dos pressupostos, né? Não vemos nenhum tipo de desvio grave. A normalidade aqui, né? Inclusive, lá eu coloquei se eu não estou enganada aqui, eu coloquei. Deixa eu só dar uma espiada, tá? Eu coloquei para este exemplo. Deixa eu só voltar aqui. Esse aqui, do adubo mineral. Ó, quando eu faço aqui quando eu faço aqui o teste da checagem dos pressupostos, por que eu tô falando isso, tá, pessoal? Tem um monte de pontinho aqui fora da reta, ó, né? Será que isso é normal, né? Fica com aquela angústia. E eu coloquei aqui 3 testes para vocês, então se vocês rodarem aqui, vocês vão ver que é bem aceita a normalidade, tá? Então foi isso que eu botei ali. E o restante, né? Então, aqui a gente não vê nenhum tipo de funil aparecendo. Aqui nos resíduos padronizados, aqui, né? A gente não vê nenhum desvio passando de 3 ou menos 3 desvios, né? Padrões. E é isso, né? Isso, nossos 3 pressupostos. Tá? Então, não tem informação de funil, a normalidade está, né, satisfatoriamente atendida e não temos presença de valor atípico. Tá? A outro pressuposto é a autocorrelação nos resíduos, a gente precisaria ter a informação de ordem, né, das nossas observações para saber se não existiu algum tipo de relacionamento nas observações, né, na ordem em que elas foram coletadas. Bom, uma das formas da gente complementar, que eu tinha falado lá antes, é a gente utilizar os testes de comparações múltiplas,
certo? Então, se a interação foi significativa, eu venho aqui e peço para fazer a complementação da análise de variância, tá? Eu venho aqui pedir para fazer a complementação da interação, perdão. E uma das formas, então, é a gente pedir um teste de comparação múltipla, que aqui eu escolhi o Tukey, tá? Então, uma das opções é usando o LS-Means, depois eu vou mostrar lá usando o EE-Means também, tá? No LS-Means eu chamo a nova, que a gente tinha feito, eu vou lá e digo onde que eu quero que faça as comparações aos pares, que é na interação, tá? Então, aqui, como eu não vou anotar a interação, mineral barra orgânico, e aqui eu digo qual o teste que tem que ser feito, né, que eu quero fazer aqui, que é o Tukey. O que ele me entrega como resultado, tá? As médias das combinações dos meus tratamentos. Então, aquilo que a gente já tinha visto antes, né, aqui, essas médias, né, essas 4 médias, estão ali e me aparece também os intervalos de confiança para essas médias, tá? Então, tá lá, ó, intervalo de confiança para todas essas nossas médias aqui, ok? Os graus de liberdade do erro, né? Esse 9 que é o grau de liberdade do erro. Bom, o que mais que a gente tem aqui embaixo? O Tukey, né? Então aqui ele está fazendo o teste para o Tukey. Aí ele vai lá e faz todas as 6 comparações, que são 4, 2 a 2, ok? Então ele vai comparar e a gente tem só 2 testes como significativos aqui, ó. Né? O que compara a ausência dos 2 e a ausência só do adubo orgânico. Tá? Foi significativa, né? Então, que está dizendo o quê? Que utilizar só adubo mineral é melhor do que não usar nada. E aqui a gente tem a outro efeito significativo, outra comparação sendo significativa, que é a comparação de não usar nenhum com usar os dois, né? Então, está dizendo o quê? Que é melhor utilizar os dois do que não utilizar nenhum. Ok? Se a gente olhar os dois, a gente vai ver outras formas de complementação que vão ser úteis principalmente para o próximo exemplo, tá? Mas aqui eu já chegaria na conclusão que eu preciso desse exemplo, tá, gente? Claro que com o probleminha do erro do tipo 1, porque aqui eu estou fazendo 6 testes, certo? E eu não tenho aquela segurança do erro do tipo 1 quando a gente tem essa ampliação da quantidade de testes. Então, se eu estivesse fazendo, por exemplo, contrastes ortogonais, que é mais ou menos o que a gente vai fazer, bem semelhante à ideia, né, do que a gente vai fazer como complementação daqui a pouquinho, que é a técnica do fatiamento da variação, lá eu não tenho o problema do erro do tipo 1 que eu tenho nos testes de comparações múltiplas. Mas olhando aqui, eu já chegaria na conclusão que a gente vai chegar daqui a pouquinho, tá? Fazendo esse controle do erro do tipo 1, com a técnica do fatiamento. O que é melhor usar, né? Olhando esses dois aqui, é melhor usar os dois do que não usar nada, ou usar só o adubo mineral do que não usar nada. Qualquer uma das duas opções são significativas, certo, gente? E se a gente olhar, ó, não é significativo, né? Porque são só as únicas duas coisas. Estes dois aqui, ou seja, só o adubo mineral e os dois juntos, tá aqui, ó. Essa comparação aqui, ó. Essa comparação não é significativa. Ou seja, não existe diferença entre só usar o mineral ou usar os dois. Então, o que a nossa conclusão seria, né, que para maximizar o rendimento, o ideal seria usar somente a aplicação do adubo mineral, porque ela é mais efetiva do que com a utilização do adubo orgânico, tá? Com os dois juntos. A menos que, né, eu costumo chamar atenção nesse exemplo, a menos que o adubo orgânico seja, por exemplo, algum tipo de resíduo de algum tipo de indústria alimentícia, por exemplo, né? Imagina a indústria alimentícia lá acaba liberando resíduos de cascas de alimento, de sementes, caroço, o que quer que seja, que vira adubo orgânico. E ela precisa, né, dispensar esses resíduos, né, que poderiam ser utilizados como adubo orgânico, então. A menos que eu tenha essa disponibilidade, precise usar essa disponibilidade, eu utilizaria esta opção aqui, usar os dois. Se não, pensando na questão de economia, se eu tiver que pagar pelo adubo orgânico, vale muito mais a pena, então, usar só o adubo mineral. Certo, gente? Deu para entender a interpretação desse exemplo aqui? Bom, agora nós vamos falar da outra técnica, que é a técnica, então, outra técnica de complementação
da interação, que ela é útil principalmente quando a gente tem fatores com mais de 2 níveis e quando principalmente também quando estes fatores não forem quantitativos, porque daí não tem sentido mesmo a gente usar comparações múltiplas. Quando os fatores são quantitativos, a gente já viu que o ideal é usar um polinômio, a regressão polinomial, então identificar qual é, né, o grau deste polinômio a ser ajustado, tá, gente? E aí é essa técnica aqui, que é a do fatiamento, que eu tinha comentado, ou sinônimos que vocês vão encontrar nas literaturas, decomposição ou desdobramento da soma de quadrados, da variação, é a técnica mais indicada, tá? Então vamos lá. Outra forma de complementar a análise, quando o efeito da interação é significativo, é utilizando a decomposição da variação. A decomposição de um fator consiste em decompor sua soma de quadrados, né, em cada nível do outro fator. Então, nesse caso, se eu considerar o adubo orgânico, isso implicaria na decomposição da variabilidade do adubo orgânico, que englobaria o efeito principal e a interação nos níveis do adubo mineral. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu vou juntar, então eu vou querer olhar adubo orgânico em cada nível do adubo mineral. O que eu vou fazer é juntar estas duas fontes aqui. Porque aqui eu tenho o efeito principal do adubo orgânico e aqui eu tenho a sua interação. Se eu juntar essas duas variabilidades aqui, o que eu tenho? Eu estou olhando o adubo orgânico como um todo dentro dos níveis do mineral, porque a interação está aqui dentro, né? A interação é justamente a ideia de olhar um em dependência do outro. Então, o que a gente vai fazer nesse fatiamento, nesse desdobramento, decomposição, é juntar essas duas fontes para ter o total da soma de quadrados, então, referente ao adubo orgânico, que nós vamos dividir nos dois níveis de mineral. E depois a mesma coisa ao contrário, quando eu quiser olhar o mineral dentro do orgânico, né? Então, eu vou juntar esta linha aqui, esta soma de quadrados, 131,10, com a interação 27,56 e vou dividir, então, o mineral em duas partes, né? Ou seja, dividir a variabilidade do adubo mineral em cada um dos níveis do orgânico, tá? Então, nós vamos fazer isso agora passo a passo. Então, a primeira que a gente vai fazer é dividir o adubo orgânico em cada um dos dois níveis do mineral. Então, eu peguei aqui a tabelinha, aquela das médias, lembram das médias? O que eu estou fazendo agora é olhar como se comporta o adubo orgânico na situação de ausência do adubo mineral e na situação de presença do adubo mineral, certo? O que eu vou fazer? Juntar as duas somas de quadrados do adubo orgânico com a parte da interação e dividir nestas duas partes, nessas duas fontes aqui. Quais são as duas fontes? Adubo orgânico dentro, né, na ausência do adubo mineral, e adubo orgânico, como se comporta o adubo orgânico, é a variabilidade do adubo orgânico na presença do adubo mineral, tá? Então, como que a gente faz essa conta, né? Então, vamos olhar um exemplo aqui para a gente entender o raciocínio. Então, eu estou olhando aqui adubo orgânico dentro aqui, né? Dentro do caso da ausência do adubo mineral. Então, eu estou nesta linha aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, vejam, eu tenho aqui o caso, né? 47,4, que é o total, né, desta observação aqui, né, de ausência. Vou colocar o quadrado e vou dividir pelo número de observações que foram somadas. Lembram que eram 4 observações, porque eram 4 blocos, dividido por 4. Mas isso aqui é a forma de calcular a soma de quadrados, pessoal, lembram? Então, é a soma lá dos totais ao quadrado dividido pela quantidade de valores naquele total, menos o fator de correção. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora nesse cálculo. Mas a outra, né, o outro total, que é 65 ao quadrado, dividido pelo total de observações que o compõem, são 4, né, as 4 repetições. Menos o nosso fator de correção. O nosso fator de correção, nesse fatiamento aqui, é este total. Então, é este total ao quadrado dividido pelo total de observações que o compôs, que foi as 4 deste caso, mais 4 deste caso, que são 8 observações, menos 8, certo? Este resultado aqui me dá 38,72. Fazendo a mesma coisa agora com este caso aqui de baixo, que é na presença do adubo mineral, eu tenho 80,8 ao quadrado,
dividido por 4, mais 77,4 ao quadrado dividido por 4, menos esse total aqui, 158,2 ao quadrado dividido por 8, que é o número de observações que a gente somou, que me dá 1,45. Se eu somar esses dois valores, me dá 40,17, que é a soma dessas duas somas de quadrado aqui, gente, tá? Com uma questãozinha de arredondamento aqui, né? Para vocês olharem, vai dar aqui, na verdade, 40,16. Mas é questão de arredondamento, né? Que aqui vai ter um pouquinho, né? Na terceira casa decimal, que fecha esse 17 que tá aqui. Deu para compreender, gente, essa ideia, então, de que eu vou juntar essas duas fontes de variação e dividir em outras duas, que é a ideia de olhar a interação. A ideia de olhar a interação é olhar um fator dentro dos níveis do outro. Então, eu estou olhando o fator adubo orgânico dentro dos níveis do outro fator, ó. Então, do nível ausência de mineral, do nível presença de mineral, tá? Estes dois valores agora vão substituir estas duas linhas na análise de variância, ó. Então, só para mostrar para vocês, ó, eu não tenho mais na análise de variância adubo orgânico e nem interação, e no lugar vai entrar adubo orgânico na ausência de mineral, adubo orgânico na presença de mineral. Com as duas somas de quadrado que a gente acabou de calcular ali, certo? Os quadrados médios dividido por 1, né? Cada um vai ter um grau de liberdade, né? Então, eu juntei aqui, ó, 2 graus de liberdade, que eu vou dividir em 2 graus de liberdade, um para cada um aqui, certo? Mesma coisa. E o F que vai ser 38,72 dividido aqui por 4,19, né, que é o nosso erro, né? Isso é igualzinho, tá, pessoal? Cadê o nosso erro? Aqui, ó, 4,19, tá? Então, isso não mudou, tá aqui o 4,19, que é o quadrado médio do erro, para o cálculo do nosso teste F aqui, ó. Tá? Então, isso dividido por isso, 9,24. 1,45 dividido por 4,29, 0,34. Tá? Então, agora o nosso objetivo está em avaliar essas duas partes aqui. Qual delas deu significativa? Esta, né? Porque a gente já tinha lá os valores, né? A 5% e a 1%. Esse valor é significativo a 5%, é maior que 5,12. Ou seja, existe efeito de adubo orgânico na ausência de adubo mineral. Então, o que eu estou dizendo... E não existe diferença entre não existe o efeito de adubo orgânico na presença de adubo mineral, né? Não deu significativo aqui, o F. O que eu estou dizendo? Que essas duas médias não são diferentes, mas que essas duas médias são sim diferentes, certo? Então, aqui eu estou dizendo que usar o adubo orgânico sem o mineral dá resultado melhor do que não usar nenhum dos dois, certo? Mas que usar só o mineral ou usar os dois não tem diferença, que a gente já tinha visto, né? E que por isso, então, que valeria mais a pena usar só o mineral, já que esses dois, né, não teria por que gastarem usar o orgânico, tá? O outro lado da decomposição é o mesmo raciocínio, gente, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui, porque o raciocínio é parecido. Agora eu vou olhar o fator adubo mineral nos dois níveis do adubo orgânico. Então, adubo mineral na ausência do orgânico e adubo mineral na presença do orgânico. Então, agora, o que eu estou olhando para fazer os cálculos é esses totais aqui e esses totais aqui para o outro. Ó. Estão vendo? O que eu estou circulando aqui é o que aparece aqui, ó. E aqui é o que aparece aqui. Certo? Que dão essas duas somas de quadrados, que somadas dá 158,67, que são essas duas somas de quadrado aqui, ó, que nós vamos trocar na análise de variância, do efeito principal do adubo mineral e da interação entre os dois, certo? E aí, lá na nova tabela da análise de variância, eu tenho lá, né, adubo mineral na ausência de adubo orgânico e adubo mineral na presença de adubo orgânico. Né? Então, este primeiro aqui deu significativo, certo? Então, eu estou dizendo o quê? Que existe efeito de adubo mineral na ausência de adubo orgânico, tá? Então, aqui, esses dois valores são diferentes significativamente, mas esses dois aqui não são. Então, de novo, a gente chega na mesma decisão, né? De que este resultado aqui é melhor, porque ele é melhor do que este, mas porque ele não é diferente deste. Só que por que eu vou usar, né? Vamos voltar ali um pouquinho, né? Que é isso aqui, ó. Esses dois aqui não são diferentes, certo? Mas a questão é, vale mais a pena usar este? Não porque 20 é maior que 19, tá, pessoal? E sim porque este aqui eu estaria economizando no uso do orgânico. Aqui eu tô dizendo, uso só mineral e não uso o orgânico. Por que eu vou usar também o orgânico se esses dois valores não são diferentes significativamente?
A menos que, é o exemplo que eu disse, que a gente tem disponível esse adubo orgânico sem custos, tá? Ou às vezes, na verdade, por necessidade de se livrar dele, se for pensar lá numa indústria alimentícia, tá? Então a gente chega no mesmo resultado. E a gente poderia pensar assim, que trabalheira para chegar no mesmo resultado, podia ter ficado lá no Tukey. Concordo mais ou menos, tá, pessoal? Primeiro, o Tukey a gente tem o problema aquele do erro do tipo 1 não ser controlado. Apesar de que não eram muitos testes lá, eram só 6 testes. Não é um absurdo, né? Aqui a gente não tem esse problema, tá? Mas na verdade, e a gente chegou no mesmo resultado, né? Alguém vai poder dizer assim, pô, pra que toda aquela trabalheira? Esse tipo de complementação aqui é muito útil, eu tinha comentado, então vou reforçar de novo, no próximo exemplo vai ficar bem claro, quando a gente tem, então, fatoriais maiores, mais do que o 2 por 2, tá? E aí nós vamos ver, então, na sequência daqui a pouquinho. Só vou chamar a atenção aqui para a análise do R, como é que eu faria. Então, primeiro, né, então nós vamos replicar esta análise aqui, gente, ó, onde a gente vai decompor o orgânico dentro do mineral, ó. Então, orgânico na ausência do mineral, orgânico na presença do mineral. Ó, essa tabelinha aqui, estes valores aqui vão aparecer, então, nessa análise agora do R. Então, o que eu preciso fazer nessa análise, tá, pessoal? Primeira coisa, eu vou colocar, parece muito parecido com o que a gente tinha feito de análise antes, tá? Eu mudei, então, antes eu só botei aqui F2, né, que é fazendo um fatiamento. Vai ter blocos, e aqui ao invés de ter um asterisco, é o barra, tá? Que é a ideia da interação, ok? E além disso, nos dados, eu vou pegar como dados a nova que a gente tinha feito antes, a nova adubo, e vou colocar esse cifrão aqui, modelo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que o meu conjunto de dados é o resultado que está dentro da nova. Porque eu vou pegar o resultado da nova, é isso que a gente fez, né, pessoal? Ó, nós pegamos o resultado da nova e fatiamos. Então, é isso que eu estou dizendo nessa instrução. Eu vou pegar o resultado da nova e vou fatiar essa interação, ok? O que eu preciso dizer aqui só? Dizer, né, que eu vou estar abrindo, né, o adubo orgânico dentro do mineral, e aí eu preciso fazer esse fatiamento, ó. Então eu estou, aqui é um nomezinho que eu estou dando, tá? Mineral não e mineral sim, tá? Que é o que vai aparecer aqui, ó, tá? Então aqui eu estou olhando o adubo orgânico na ausência do mineral, e aqui eu estou olhando o adubo orgânico na presença do mineral, tá? E aí eu peço, então, o summary desse resultado aqui, pedindo, então, para aparecer a interação, né, para fatiar a interação nestas duas fontes que a gente acabou de dizer, na ausência do mineral e na presença do mineral, tá, pessoal? Vai ter um monte de exercício, vamos dizer assim, parece bem complicado no primeiro momento, mas vai ter bastante exercício ao longo desses slides aqui. Vocês vão ter mais exercícios ali no final dos slides, né? E eu sugiro que vocês façam bastante para ir se soltando nessa análise aqui, tá? Bom, aí chegamos no mesmo resultado que a gente tinha chegado antes. Ó, tá aqui o nosso 9,24, lembra que a gente tinha lá? E o 0,3435. Ó, aqui, ó, 9,24 e 0,34, tá? Então, os mesmos valores. E a mesma coisa agora fazendo o inverso. Então, agora nós vamos olhar o mineral dentro do orgânico. O que muda, tá? Vamos só chamar atenção, ó. O que muda? Eu tenho que inverter a ordem desses dois aqui, ó. Aqui eu boto mineral orgânico, certo? Porque eu estou olhando, na verdade, o orgânico dentro do mineral, tá? Essa é uma instruçãozinha, então, pra gente olhar desse jeito. Então, aqui vai ser o contrário, é o mineral dentro do orgânico, né? E também aqui que eu vou dar essa informação de que agora eu estou fatiando o orgânico em não, é um nível, e o orgânico em sim, presença, é o outro nível. Tá, pessoal? Então, essa é a instrução para a gente chegar aqui, então, ó, 33,29 e 4,59. Então, se eu subir um pouquinho, 33,29 e 4,59. Mesmos resultados que a gente obteve ali à mão, tá? Bom, agora a gente vai... Agora a gente vai, então, olhar um exemplo maior, onde vai ficar mais claro o uso daquele fatiamento, tá? Então, o que a gente tem? Um ensaio de adubação fosfatada em cana-de-açúcar, onde foram utilizadas 3 variedades de cana-de-açúcar, V1, V2 e V3, e 3 doses de fósforo, que é a adubação, tá? Nada,
né, 0, 60 kg por hectare e 120 kg por hectare. Utilizou-se, então, o delineamento em blocos para fazer algum controle, então, né, de fertilidade, umidade, alguma, né, variabilidade do solo, do campo experimental, com 5 blocos, 5 repetições. Perdão. E o resultado da produção em toneladas por hectare é o que aparece, então, aqui nessa tabela, tá? Então, vejam que agora o que a gente tem? 9 tratamentos, né? 3 variedades vezes 3 níveis de fósforo. Então, aqui os nossos 9 tratamentos. Um fator é qualitativo, que é a variedade, o outro fator é quantitativo, que é a dose de fósforo. Então, vejam que aqui não tem sentido a gente fazer uma complementação, se existir a interação, por comparação múltipla, certo? Porque a gente estaria perdendo informação ao invés de fazer o ajuste do... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Porque a gente estaria perdendo informação ao fazer o ajuste ao deixar de fazer o ajuste, né, do polinômio, da regressão polinomial, tá? Bom, o modelo é aquele modelo, então, que a gente tinha visto, exatamente o modelo do exemplo anterior, né, onde a gente tem, então, o efeito principal de variedade, efeito principal de fósforo, efeito da interação e o efeito de bloco. Tá? As hipóteses, então, começando a hipótese primeira a ser avaliada é a da interação, né? Então, a gente vai avaliar se existe dependência entre as doses, né, de fósforo e as variedades de cana-de-açúcar. Se não existir interação, se essa hipótese aqui não for significativa, a gente vai avaliar, então, as hipóteses dos efeitos principais, da igualdade nas 3 variedades e da igualdade nas 3 doses de fósforo. Tá? Esse exemplo aqui a gente vai direto para o R, tá? Acho que já ficou bem claro o cálculo, né, feito à mão e nós vamos ganhar esse tempo agora. Bom, então lá no R, né, só relembrando, função AOV, variável resposta rendimento. Aqui então nós temos os blocos, né, que é o nosso fator de perturbação. E aqui está o nosso fatorial, né? A dose e a variedade. Vocês vão ver lá que eu criei uma outra variável, porque a nossa variável original dose, ela é quantitativa. Então, na verdade, eu só criei uma nova variável, onde eu chamo isso de fator, para que ela possa aparecer aqui na análise, então, como um fator, né? Porque na nova, ela primeiro tem que aparecer como um fator, uma variável qualitativa, para daí depois só na complementação. Aí a gente utilizar ela como quantitativa, igualzinho a gente tinha feito antes, tá? Não muda. Bom, aí pedi, então, o resultado da nova, tá aqui o nosso resultado. O que eu disse? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a interação. A interação deu significância de 0,069... 7%, arredondando, 7%. A minha pergunta é, a interação dose e variedade é significativa? Se eu estivesse com vocês em sala de aula, vocês iam me dizer, a quanto? A 5%? Não, 7 maior que 5. Não, não é significativa essa resposta. E aí eu vou incomodar vocês. Olhem este gráfico da interação. Ó, as 3 variedades e os 3 níveis de fósforo, tá? As 3 doses de fósforo. Paralelo? Não, né? Agora vamos olhar o contrário, tá? Aqui eu só inverti. Aqui eu estou, então, botando as doses como os perfis e aqui estou variando as variedades de cana-de-açúcar. Agora vamos botar as variedades como perfis e variando aqui embaixo as doses. Que fica mais claro a gente ver como é que é o comportamento da dose em cada variedade. Vamos lá. Essa variedade aqui de baixo é a variedade 3. Essa aqui, vocês estão vendo que é quase uma linha reta, quase um platô. Ou seja, a variedade 3, ela praticamente não está respondendo ao adubo. Ou seja, o rendimento dela é quase sempre o mesmo, aumentadinha pequena aqui com 120. Mas aqui, ó, praticamente não tem aumento nenhum, né? Já esta aqui, ó, é a variedade 1. A variedade 1 parece que é quadrática, perceberam? Ó, é baixo, com nível baixo, né? Ou seja, tem um rendimento menor, com nada de fósforo, aumenta com uma dose intermediária de fósforo e depois decai de novo se eu botar muito de fósforo. E já a variedade 2, ela responde linearmente, ascendente. Ou seja, quanto mais fósforo eu botar, maior vai ser o rendimento. E aí me digam, se eu disser que não existe interação, eu estaria dizendo que isso aqui são 3 perfis paralelos. Concordam comigo que não dá para dizer que isso aqui é paralelo? Eu estaria perdendo justamente isso que eu acabei de interpretar com vocês. A ausência de resposta do fósforo na variedade 3
resposta quadrática do fósforo na variedade 1 e resposta linear da variedade, do fósforo na variedade 2. Se eu desconsiderar esta interação aqui, tá? Ah, mas como assim, então? Como que eu vou dizer, então, que é significativa 5% se isso aqui é 7%? Bom, aí eu vou falar de vocês que existe, primeiro, né? Primeiro que é plausível a gente pensar em aceitar aquela significância, né? Aproximadamente 7%. A gente tem a nossa significância, só voltar ali, ó, 4 graus de liberdade. A nossa interação tem 4 graus de liberdade. Ou seja, eu conseguiria fazer 4 contrastes, né? Conseguiria fatiar aquela interação em 4 graus de liberdade, 4 testes. Se eu for fazer cada um desses testes a 5%, né, eu tenho 95% de confiança em cada um desses testes. Fizer um menos isso, o erro global poderia chegar a até 0,185, 18,5%. Ou seja, 7% é menor do que esse 18%. Né? Então seria plausível aceitar essa interação. E a gente chama isso aqui de interação por experimento significativo. E a gente tem autores, né? Tem um artigo bem interessante, tá? Eu posso colocar depois ali, se vocês tiverem interesse em ler. Me avisem que eu coloco. Que é o livro do Perecim e Filho. O artigo do Perecim e Filho, onde eles fazem várias simulações mostrando que, chegando nessa recomendação, de que até 0,25 para a interação, ainda assim se dá ela como significativa. Isso quando ela tiver pelo menos 2 graus de liberdade, né? Ou seja, a gente dá uma colher de chá, a gente dá uma flexibilizada na hora de interpretar a interação, se ela tiver pelo menos 2 graus de liberdade, certo? Isso para a interação, para o efeito da interação. Óbvio que depois, na hora que a gente for fazer a complementação dela, a gente vai usar o 5% usual, tá? Que daí seriam as comparações, os efeitos simples. Então, neste caso aqui, né, nesse nosso exemplo, se a gente dissesse que não existe interação, a gente estaria considerando aqueles perfis paralelos, o que a gente viu que não parece ser verdade. Então, o efeito de variedade, sim, está na dependência da dose de fósforo, assim como o contrário, né? E é interessante, então, a gente dar essa interpretação. Bom, avaliando os pressupostos, a gente não vê nenhum tipo de desvio grave, né, nos nossos gráficos. Homocedaticidade bem atendida, normalidade bem atendida, não aditividade, né, não tem nenhum valor passando de 3 desvios, tudo ok, então, quanto aos pressupostos. Bom, a complementação. Aqui eu só mostrei para vocês justamente para chamar a atenção de que se a gente complementasse, então vamos considerar que aquela interação é significativa. Então agora eu vou dar complementação à interação, tá, pessoal? Se eu for dar a complementação na interação, usando aquela função do LS-min que eu falei para vocês, eu coloco aqui, né, ó, interação, vou fazer a comparação aos pares. Eu tenho o quê? 9 tratamentos, certo? 3 vezes 3, 9 tratamentos. Comparados 2 a 2, são 36 comparações, 36 duplas, né, de médias, comparações de médias que eu estou fazendo se eu for fazer um Tukey. Olha a quantidade de testes, olha o problema grave que a gente pode ter aqui com relação ao erro do tipo 1, a usar um teste de comparação múltipla, certo? Então a pergunta é a melhor complementação? Primeira coisa, a angústia com relação ao erro do tipo 1, né? Não, se a gente puder usar outra coisa, melhor. E o que a gente tem aqui, gente? Além de que a gente sabe que fazer o fatiamento, que a gente viu, é melhor porque não tem o problema do erro tipo 1, a gente fazendo um Tukey, a gente está completamente desconsiderando que dose é um fator quantitativo. Então, não, esta não é a melhor complementação, tá? Então, vamos fazer a decomposição, ok? Então, decompor variedade dentro de dose e, na sequência, a comparação de dose dentro da variedade, tá? Então, vamos lá. Decompor variedade dentro de dose, ok? Aquilo que eu tinha dito, né? Como é que eu faço isso? Então, aqui eu chamei, né, o mesmo nomezinho, eu só botei um nome novo, botei de F aqui de fatiamento, então F1 para este caso e F2 para esse outro caso, são os dois fatiamentos. Primeiro variedade dentro de dose, depois dose dentro de variedade. Aqui a minha instrução é muito parecidinha, eu só vou usar barra, né, porque eu vou estar olhando aqui no meu caso variedade dentro de dose. E o meu conjunto de dados não é o conjunto de dados original, é sim a nova que a gente calculou anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Essa nova aqui, ó, é essa nova que eu tô chamando lá. Esse resultado tá aqui dentro desse objeto a nova, que eu vou
olhar o modelo, né? Então, o que eu estou fazendo é, dentro do modelo, fazendo um fatiamento. É isso que eu estou dizendo, né? Que eu estou buscando os dados da ANOVA. Bom, aí aqui eu vou dar uma instrução de como que eu vou fatiar aquela junção que eu falei para vocês, onde eu vou estar juntando variedade. Deixa eu voltar lá, ó. É importante a gente olhar isso. Eu vou estar olhando variedade, 2 graus de liberdade, e a interação, 4 graus de liberdade. Então, eu tenho ao todo 6 graus de liberdade para fatiar, certo? Aqui. Como que eu vou fatiar esses 6 graus de liberdade? Em 3 doses de fósforo. A dose 0, a dose 60 e a dose 120, certo? Como eu tenho mais de 2 níveis, pessoal, criar isso aqui é um pouquinho mais chato, tá? Então, vamos lá chamar atenção. Então, o que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Usando essa função sec aqui, onde eu vou botar o 1, o 2 e o 3, que são os meus 3 fatiamentos, onde o by é o número de níveis da variável dose, que é 3, e o length out é o número de graus de liberdade do outro fator, variedade, tá? Então, tá aqui, ó, eu botei como um comentáriozinho, tá lá no R assim, ok? E depois a mesma coisa que a gente tinha visto lá no caso dos adubos, mineral e orgânico, né? Eu chamo esse meu objeto aqui e faço um split list da minha interação com esse fatiamento que eu botei aqui de variedades dentro de dose, tá? E aí vai aparecer esse resultado aqui para nós, ó. Então, os meus 6 graus de liberdade da junção, né, de variedade dentro de dose, eu vou dividir 2, que é a variedade dentro da dose 0, 2, que é a variedade dentro da dose 60, e 2, que é a variedade dentro da dose 120. E faz sentido, né? Esses dois, o que são? As 3 variedades. Eu tenho 3 variedades sendo comparadas, portanto, 2 graus de liberdade. Dentro da dose 0, dentro da dose 60, dentro da dose 120. Tá? Todos esses 3 deu resultado significativo aqui, ó. Altamente significativo, certo? Então, se existe diferença significativa entre as variedades em cada um dos níveis de fósforo, o que eu tenho que fazer agora? Identificar. Na dose 0, as 3 variedades se diferem ou não diferem? É isso que a gente vai fazer agora como a complementação da sequência. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pedir o ls-mins, lá da minha função ANOVA original, e botar o pairwise da minha interação, certo? Da minha interação, onde eu vou estar olhando, então, a diferença das variedades dentro de cada uma das doses, tá? É isso que eu estou botando aqui como essa instrução, né, que vai estar mostrando para nós exatamente isso. Então, na dose 0, vai fazer a comparação das 3 variedades 2 a 2, né? Então, AV1 contra AV2, AV1 contra AV3 e AV2 contra AV3. E assim por diante. Mesma coisa na dose 60, mesma coisa na dose 120, tá? E em todas elas a gente identifica o quê? Que a variedade 2, ó, é diferente significativamente da 1 e da 3. A variedade 2 é diferente da 1 e a variedade 2 é diferente da 3. E aqui é a mesma coisa, a variedade 2 é diferente da 1 e a variedade 2 é diferente da 3. Tá? Então, a variedade 2 se sobressai a todas as outras 2 variedades em qualquer uma das 3 doses. Se a gente olhar o gráfico, é exatamente isso que a gente está enxergando. Ó. A variedade 2 é maior que qualquer uma das outras 2 variedades em qualquer um das 3 doses, certo? Foi isso que a gente olhou aqui. Mas na dose 60, a gente também tem que a variedade 1 e variedade 3 se diferem, ó, também é significativo. Então, eu estou dizendo que essa diferença aqui também é significativa, certo? Ok, gente? Bom, agora nós vamos olhar outra decomposição. Agora nós vamos decompor dose dentro de variedade. E essa aqui é uma decomposição importante, que a gente não tem como obter a não ser pelo fatiamento, da gente identificar qual é o grau do polinômio que a gente poderia ajustar, tá? É isso que a gente vai estar olhando aqui. Então, vejam, o raciocínio é o mesmo, muito parecido, tá? Então, a diferença agora é que eu tô olhando, ó, dose dentro de variedade, então a gente inverte a ordem dessas duas coisinhas aqui, isso tem que tomar cuidado. Aqui, né, esse 3, eu chamei a atenção aqui de novo, né, são os níveis de variedade, o length out, o 2, são os graus de liberdade de dose. Os 3 fatiamentos que eu botei aqui é dentro da variedade V1, da variedade V2 e da variedade V3, onde eu vou estar olhando, então, dose dentro de variedade, né? Tá aqui, ó, dose dentro da variedade 1, 2 graus de liberdade, são 3 doses, né?
Dose dentro da variedade 2, com 2 graus de liberdade. Dose dentro da variedade 3, com 2 graus de liberdade. Somente nas duas primeiras é significativo. Na variedade 3, não tem significância. E na variedade 1 e na variedade 2, deu significância. A gente já tinha olhado isso também, lembram, gente? Ó, variedade 3, ó, não tem efeito significativo. É igualzinho. Na variedade 1, parece ser quadrático. Na variedade 2, parece ser linear. É isso, então, que a gente está olhando aqui como significativo esses dois e não significativo este. Aquilo, então, que a gente tinha já especulado, né, dado uma antecipação aqui desse resultado descritivo neste gráfico. E aí, para eu fazer esse teste entre linear e quadrático dentro de cada variedade, a minha instrução é dentro do LS-MINS também, tá? Lá pedindo, né, do objeto ANOVA. A diferença agora, antes eram pairwise, né? Ó, eu estava comparando os pares das variedades em cada dose. Agora, eu estou fazendo né, avaliando os graus do polinômio de dose em cada variedade. Né? Então, na variedade 1, linear quadrático, na variedade 2, linear quadrático, e na variedade 3. Eu botei aqui, né, um sombreadinho mostrando que isso aqui a gente nem olharia, né? Porque, na verdade, esse teste não significativo não me levaria a abrir isto, certo? Mas ele vai me entregar automaticamente, tá? E aí, olhando, ó, V1, a gente tem resultado quadrático significativo, ó, V1 quadrático, e na V2 é o linear significativo. Tá aqui, linear significativo, tá? Bom, próximo passo, para a gente finalizar aqui, é a gente ajustar, né? Ou seja, vamos ver qual é essa equação linear para V2 e qual é essa equação quadrática para V1. Para a gente poder dar as nossas indicações, né? De qual é a dose ótima, aqui no caso vai ser 120, né? Já que é um linear, mas qual é essa função? Vamos ajustar ela e indicar 120. E aqui, qual é essa função quadrática para a gente achar esse ponto de máximo aqui e fazer a indicação de dose de fósforo na variedade 1, tá? Então, na sequência, o que a gente fez foi exatamente isso, ajustar a regressão para V1. Então, o que eu tenho é quadrático, né? V1 é quadrático, então eu pedi o LM, né? Modelo linear, rendimento como uma função de dose linear e dose quadrática, certo? Os dados, aí eu peguei, ó, só do 1 até o 15, né, que são as observações onde eu tenho, né, a variedade 1, né, são as 15 primeiras observações. E tá aqui a minha função, né? Então tá ali, vamos lá, y é igual, aqui é o meu B0, aqui é o meu B1, que multiplica a dose linear, né, x, o meu x, e aqui está o meu B2, né, o coeficiente, o coeficiente do x ao quadrado, né, que é negativo, né, porque a nossa parábola está virada para baixo. Então, se ele é negativo, é porque nós vamos ter um ponto de máximo, tá? E aí, para eu achar qual é esse ponto de máximo, né, eu vou ter que pegar lá a primeira derivada, e aí a gente tem, então, que é o ponto, né, vai ser menos B1, o valor de B1 aqui negativo, esse valor aqui negativo, menos 2 vezes o valor de B2, tá aqui o valor do B2, que é o coeficiente, né, do x ao quadrado. E isso dá 75, ou seja, primeiro, né, a resposta à variedade V1, a adubação fosfatada é quadrática, atingindo o ponto de máximo em 75. Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui eu fiz o plot do gráfico, né? Essa foi a instrução que eu consegui, né? Se vocês tiverem coisa mais limpinha, mais fácil, me mandem, por favor. Então, tá aqui o meu plot do meu quadrático e aqui tá o meu 75, mais ou menos, ó, meu ponto de máximo, onde eu tenho a maximização do meu rendimento usando 75, mais ou menos, né? 75 de fósforo. E esse máximo aqui vai dar um pouquinho mais de 75 de rendimento. Vamos ver. E aqui, ó, 77,4. Então, usando aqui, né, essa instrução, eu consigo, então, achar qual é o ponto de máximo, 75, isso que eu fiz aqui usando a fórmula, o 75, e o quanto que dá isso na função objetivo, né, nessa equação, né, aplicando aqui x igual a 75, eu tenho em torno de 77 de rendimento, usando 75 de fósforo, tá? Bom, aqui o gráfico, então, que eu já mostrei como a gente obter, né, toda essa instrução aqui. Depois, o ajuste, então, da V2, o ajuste da regressão para a variedade 2. A variedade 2, então, ela é linear, né? Então, tá lá o modelo linear, só com dose linear.
Os dados é do 16 ao 30, a segunda variedade, e tá aqui a minha equação. Então, aqui o meu B0, aqui o meu B1, né? Eu não precisaria fazer esse cálculo aqui, né? A gente já sabe, né, que o valor máximo que eu posso indicar, já que é uma... Vou voltar lá, né? Ó, já que é uma ascendente, é o máximo que eu testei, que é 120. Então, o máximo que eu indicaria para V2 é usar 120 de fósforo, tá? Mas a gente pode usar a mesma, né, os mesmos raciocínios que a gente fez para o outro exemplo ali e pedindo o máximo dessa, né, a otimização dessa função. Então, 120 é o valor máximo de fósforo indicado e eu vou ter aqui uma resposta de aproximadamente 92,5 de rendimento maximizado com 120 de fósforo, tá? Então, se eu olhar aqui no gráfico, tá aqui o meu 120 e aqui tá o meu 92,5. É isso, né? Tá. Aqui, antes da gente continuar, eu só quero chamar a atenção que a gente tem a análise com o EMINS, que faz uma coisa muito parecida com o que a gente tinha visto ali com a LS-MINS, né? Esse fatiamento, que é mais direto, vamos dizer assim. Só que a parte ruim é que não vai aparecer aquela tabela da ANOVA pra gente, né? Que traz uma informação importante, um teste anterior, né? É como se a gente saísse a fazer os testes de comparações múltiplas antes de fazer a ANOVA, tá? Então, só para mostrar para vocês que tem esse resultado aqui. Deixa eu só ver. Tá, continua. Ó. Né? Onde a gente tem aqui, né, o resultado das comparações múltiplas lá, lembram? Onde ó, a 2 era melhor que a 1 e a 3, em todos eles, a 2 melhor que a 1 e melhor que a 3, e neste aqui, na dose 60, a 1 e a 3 eram diferentes. A gente tinha enxergado isso no gráfico também, né? Então, deixa eu só mostrar aqui, ó, no gráfico, ó. A gente enxergava justamente isso, que a variedade 2 sobressai a todas as outras, em qualquer dose de fósforo, mas que na dose 60 também tínhamos a diferença entre a 1 e a 3, tá? Então, era isso que a gente tinha aqui como resultado. E, além disso, a gente também tem o resultado das comparações aqui do teste, né, do grau do polinômio, né, onde a gente viu, então, que a gente tem quadrático para V1, onde a gente tem linear para V2 e nenhum, né, grau para V3, tá? Então, a mesma coisa que a gente já tinha visto, né, antes de fazer, então, o ajuste de V1 e V2, estava aqui, foi outra coisa que eu tinha mostrado. E aqui, só para falar para vocês, uma outra coisa também importante. O pacote que ele, lembram do ESP10.pt, que tem várias análises completas. Eu acho que eu falei do DCC, falei do delineamento completamente casualizado e falei do de blocos. Blocos incompletos, acho que eu também mostrei. Se eu esqueci, tá lá nos scripts, tá, gente? De cada um deles. Então, aqui eu também vou mostrar para vocês que também tem a função, e a função é FET2 ponto. No caso aqui, DBC, porque a gente está no caso, esse exemplo, né, onde a gente tem blocos, mas se não tiver blocos, depois tem a instrução aqui, né, para um caso, então, onde... em cima, não lembro se eu cheguei a fazer. Tá, mas é só botar no help, então, esse pacote aqui, ó. E a gente vai ver, deixa eu botar rapidinho aqui, todas as... Ó, aqui embaixo, ó, vários delineamentos. Então, tá aqui, ó, FET, a gente tá usando esse aqui, né, DBC. E a gente tem também aqui, ó, no DIC, que é no delineamento completamente casualizado. Tá? A gente vai usar daqui a pouquinho este, que é um fatorial com três fatores, tá? Então, tem tudo isso prontinho pra gente. Ó, e ele entrega todinha a análise, tá? Então, por exemplo, a variedade... Ele diz, ó, inclusive, ó, que a variedade 3, de acordo com o teste F, as médias desse fator são estatisticamente iguais. Ele aqui faz... Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Ele faz isso que eu acabei de dizer, que a gente não... que deu aquela trabalheirinha toda a fazer, né? Isso aqui, ó, né, que a gente fez, que é o fatiar, né, a variedade dentro da dose. Perdão, aqui a dose dentro da variedade, ele faz também nessa instrução aqui, fazendo tudo sozinho, tá? Ele volta cada vez que eu saio da página. Né? Então, aqui eu tenho a dose dentro da variedade 1, dose dentro da variedade 2, dose dentro da variedade 3. E na sequência ele vai lá e testa. Então, para a variedade 1, a gente tem o quê?
que... Ó, eu tenho o desvio significativo aqui da regressão, então não é o linear. Mas para V1, o que eu tenho é um quadrático. Tá aqui, ó, o quadrático de significativo e não tenho desvios de regressão. Então o efeito é quadrático. E aí ele me mostra o modelo ajustado... Não, perdão, tá aqui em cima, né? Aqui tá o modelo que a gente ajustou para V2, certo? E em cima a mesma coisa, só que aí seria o contrário, né? Ó, aqui eu estou olhando, então, variedade dentro de dose. Ó, da dose 0, da dose 60, da dose 120. E aí ele mostra aqui o Tukey, né? Para comparação. Pode trocar, tá, gente? O Tukey tá ali. Aqui, ó. Só pode trocar o teste. E aqui eu disse para ele, ó, que os meus fatores em ordem são variedade e dose. E aí eu digo, ó, que é quali e não quali, quantitativo. Por isso que ele fez o teste do ajuste lá da regressão para dose, porque era quantitativo. E aí que ele me diz, ó, que a variedade 2 se sobressai a 1 e 3 que não diferem entre si. Já no dose 60 todo mundo difere entre si, lembram? E na dose 120 só a 2 se sobressai a 1 e a 3 que não diferem entre si. Tá? Então o resultado mesmo que a gente tinha obtido, né, nesse pacotão aqui que faz tudo sozinho. Muito legal. Tá? Aqui. Então, seguindo aqui. Então, agora nós vamos ver, então, um experimento fatorial com 3 fatores, tá? Fatores A, B e C, com A, B, C níveis, R repetições, o número total de observações vai ser A vezes B vezes C vezes R, no nosso caso, né, com 3 fatores. Se tivesse mais de 3 fatores, vai ser multiplicar cada um dos níveis desses fatores, tá? No caso de 3 fatores, se for um delineamento completamente casualizado, nós temos lá, né, efeito principal do A, do B, do C, interação AB, interação AC, interação BC e interação ABC. Se for um delineamento completo, em blocos casualizados, a gente tem mais o efeito de bloco adicionado, tá? Os testes, né, então... Desde o fator, os fatores principais, A, B, C, tantos quantos forem o número de fatores, as interações simples, AB, AC, BC, né, até a interação tripla no nosso caso aqui, que vai ser a ABC, tá? O formulário de cálculo, né, que agora entram mais interações, né, a serem calculadas. E a tabelinha da 9, que fica um pouquinho mais gigantinha, né, em função desse monte de interação que aparece aqui, tá? As complementações. Aqui é importante a gente chamar a atenção, tá? As nossas complementações. Bom, se a gente for fazer complementação dos efeitos principais, se não existir interação nenhuma, né, significativa, é bem simples, né? Ou seja, é muito parecido com o que a gente tinha visto, só que vai ter 3 vezes, porque vai ser para os 3 fatores. Igualzinho a gente tinha visto lá no delineamento completamente casualizado, né? Com um fator só, ou no delineamento em blocos, mas quando a gente tinha um único fator, tá? Mesma coisa, então tá aqui o erro padrão no caso da média, tá? Da diferença, então vai ter um 2 aqui só a mais na fórmula. E aí aqui que começam as complicações, tá? E aí por isso que é importante a gente fazer fatiamento para que a gente faça, né, as complementações devidas quando existir a interação. Tá? Então aqui está dizendo, se a interação AB for significativa, essa é a fórmula para o erro padrão da média. Se a interação AC for significativa, se a interação BC for significativa e, por fim, se a interação ABC for significativa, e aí qualquer combinação entre os tratamentos pode ser feita, tá? Com o risco, aquilo que a gente tem que cuidar, né, do erro do tipo 1. Bom, esse é o exemplo, então, que a gente vai trabalhar com 3 fatores. A gente tem um engarrafador de refrigerantes que está interessado em obter maior uniformidade no enchimento das garrafas produzidas por sua fábrica. A máquina de enchimentos teoricamente enche cada garrafa até a altura-alvo correta, mas na prática existe uma variação em torno deste alvo. E o engarrafador gostaria de entender melhor as causas dessa variabilidade e eventualmente reduzi-la. O processo de engenharia pode controlar 3 variáveis durante o processo do enchimento: o percentual de carbonação, fator a pressão de operação no enchimento, B, e as garrafas produzidas por minuto, ou seja, a velocidade da linha de produção, o C. A pressão e a velocidade são facilmente controláveis, porém o percentual de carbonação é mais difícil durante o processo de produção, porque ele varia conforme a temperatura do produto, ou seja, varia conforme o produto que ele está fabricando, né?
Entretanto, não, para propósito de fazer um experimento, a engenharia consegue controlar a carbonação em 3 níveis, 10, 12 e 14%, 2 níveis de pressão, 25 e 30, e 2 níveis de velocidades de produção, 120 e 100 e 120, tá? Que seria o número de garrafas, né, a serem produzidas por minutos. Ela decide executar, então, 2 repetições num planejamento fatorial desses 3 fatores, com 12 tratamentos em ordem... Dos 12 tratamentos tem ordem aleatória. 12, né? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, tá? E a gente vai fazer 2 repetições de cada um deles, tá? Então, 24 observações. 24 garrafas, então, vão ser medidas, né? O desvio em relação. Então, a resposta observada é o desvio da altura de enchimento-alvo observada em uma produção de garrafas em cada um dos conjuntos de condições, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês a ideia do que seriam os 3 fatores. E aqui estão os nossos resultados, tá? Os dados. Para cálculo, e aí a gente vai lá, pedindo a nova lá no R, né? Que eu fiz, tá, pessoal? Eu avaliei como a melhor forma, então, da gente... Bom, desvios. Se eu deixar esse menos 1 aqui, ele vai acabar se anulando, né? Com os valores... Os negativos vão acabar se anulando com os valores positivos, né? Então, na verdade, um desvio, seja para menos ou para mais, é um desvio importante. Ou seja que o cliente está recebendo a menos, ou seja, porque a gente está botando refrigerante a mais, né? É um problema a ser avaliado. Então, a gente trocou aqui para valor absoluto a variável resposta, tá? Então, a minha resposta é a resposta underline M, tá? De módulo. Bom, e aí aqui eu tenho, então, a minha nova variável resposta, A, B, C. Eu botei um Fzinho de fator, né? Com um asterisco, porque ele vai abrir entre todos os fatores. Vejam como é muito mais simples, né? Eu boto só os 3 com os asteriscos e ele vai abrir todos os 3... todos os efeitos principais A, B e C, as interações simples A, B, A, C, B, C e a interação A, B, C, tá? E aí a gente vê aqui todas as nossas, todos os nossos efeitos que foram significativos. Só a interação tripla não foi significativa, mas as nossas interações simples aqui, ó, foram significativas, né? Então a gente teria agora que seguir fazendo complementações, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer a interação, o gráfico da interação, né? Então, a gente vê aqui, ó, no caso da AB, né? Estou fazendo, então, o gráfico A versus B. E aí, se eu for olhar, né, dentro do nível 25 e do nível 30, os níveis de carbonação são 3. Então, eu poderia ter um efeito linear ou quadrático. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou ver que no 25 o efeito é quadrático. E no 30, pressão, né, pressão 30, o meu efeito é linear. Então, estão aqui as equações que eu ajustei, ó. Linear para o 30 e quadrático para o 25, tá? Fazendo a continha aqui, eu chego em 11 aproximadamente como valor de mínimo aqui, tá? Onde tem o ponto de mínimo da curvatura aqui, né? Da nossa parábola, né? Então, como o nosso objetivo aqui é a gente reduzir os desvios de enchimento, se a pressão for de 30, a gente indica a carbonação de 10, né? Que é onde eu minimizo aqui, certo? E já se eu tiver na pressão de 25, o meu mínimo acontece com 11 aproximadamente de carbonação, tá? E aí, assim, eu fui seguindo e fazendo todas as complementações. Então, de novo, agora eu estou comparando a carbonação com a velocidade, né? Que é o nosso C, tá? E aí, nos dois, eu tenho aqui, ó, efeito, né? O nosso polinômio deu grau quadrático, tanto na velocidade 100 quanto na velocidade 120, né? Então, na velocidade 100, tá aqui a minha equação, e o meu mínimo deu 8,6, que é antes, então, na verdade, a minha parábola vai continuar fazendo isso aqui, lá no 8,6 é que ela vai mudar o sinal, né? Então, né? Por isso, então, a concavidade aconteceu antes do nosso 10, que era o valor mínimo de carbonação que a gente tem. Na velocidade 120, esse mínimo acontece, ó, aqui em média, de novo, muito próximo de 11. Então, o que a gente tem de resultado é, né, com o objetivo de reduzir os desvios, uma velocidade de 100
a gente chega, né, a indicação da carbonação de 10, e numa velocidade de 120, a carbonação de aproximadamente 10,9, 11, tá? E aqui onde a gente está olhando, então, o B e o C. Ao olhar o B e o C, a gente identifica, então, diferença significativa, né? Aqui, ó, entre estes, né, entre o 25, entre a pressão 25 e 30, tanto na velocidade de 120 quanto na velocidade de 100. Então, aqui as duas significâncias. Né? Já na pressão de 25, nessa pressão aqui, a gente não tem diferença significativa entre as duas velocidades, ó. Não tem diferença significativa entre as duas velocidades. Mas, na pressão de 30, há diferença significativa entre as duas velocidades. Aí a velocidade de 120 seria a indicada, tá? Então, juntando todas essas três complementações, a gente chegaria no final das contas a uma pressão de 25, velocidade de 120 e uma carbonação de 11. Com isso, além da gente maximizar, né, a produção, porque a gente tem a maior velocidade, né, a gente consegue reduzir, né, minimizar os desvios de enchimento, né? Então, essa seria a nossa indicação. Antes da gente olhar só esse exemplo aqui, eu só queria mostrar para vocês que a gente tem também a complementação deste aqui, né, todos os cálculos aqui, e também temos este caso aqui usando a função, ó, a FET3DIC, que eu falei para vocês, tá? Onde eu coloco aqui, ó, os nossos três fatores quantitativos, ó, false, false, false. Então, se a gente for analisar isso aqui, só vou analisar rapidinho aqui. Eu não rodei, né? Eu tenho que rodar o banco de dados, perdão. Aqui. Tá, acho que agora vai dar. A variável não foi, a variável resposta não foi. Vai fazer um negócio mais ou menos, né, dona Lisiane? Então, vamos rodar isso aqui também. Tá. Aqui. Ó, então, um monte de resultados dessas complementações todas que a gente acabou de ver ali, né? Então, vai ter o teste se é linear, se é quadrático, vai ter o ajuste, vai ter o ponto... Não chega a fazer o ponto de máximo, né? Mas aí a gente faria aquele cálculo que a gente mostrou nos slides. Todo esse passo a passo que tá aqui, tá? Bom, seguindo então, para a gente finalizar, a gente vai olhar agora o caso onde a gente tem efeitos aleatórios nos nossos fatoriais cruzados, tá? A gente vai olhar um caso completo onde, mas na verdade a gente poderia ter um misto disso, tá? Os exemplos que a gente olhou até agora eram todos efeitos fixos, né? Então, tipo lá, o caso desse do refrigerante. Tanto a carbonação quanto a pressão, quanto a velocidade de engarrafamento, eram fatores fixos. O interesse, no final das contas, é a gente fazer uma indicação de cada um deles. Tanto que a gente chegou no final e indicou quanto de carbonação, quanto de pressão e quanto de velocidade. Efeitos fixos. Mas a gente pode ter efeitos aleatórios. E quando a gente tem efeitos aleatórios, primeiro, o que entrou no meu modelo ali são amostras, os níveis que entraram no meu experimento, perdão, é uma amostra dos possíveis níveis disponíveis que a gente tem, né? E aí não faz sentido a gente, então, fazer recomendação. E, geralmente, nesse tipo de caso, o nosso interesse está em medir a variabilidade, tá? Então, é muito útil do ponto de vista da área de qualidade, do controle de qualidade, a gente utilizar experimentos em que os nossos efeitos são aleatórios, né? A gente medir essas variabilidades para identificar como o nosso sistema está se comportando. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora na sequência. Então, o nosso exemplo, o A vão ser máquinas e o... não é o nosso exemplo, né? Mas aqui só para dar um exemplo para vocês do quanto que poderia ser aleatório, né? O A poderiam ser máquinas e o B operadores, que a gente vai escolher aleatoriamente no nosso experimento, tá? E aí, então, a gente teria um modelo aleatório. Eu vou passar e vou direto para o exemplo, tá, gente? Para a gente não perder tanto tempo. O que a gente vai fazer, então, é estimar essas componentes de variância aqui, porque essas componentes de variância vão nos dar informações a respeito de como está o controle do nosso processo, tá? Então, exemplo, vamos ao exemplo. Experimentos planejados estatisticamente são frequentemente usados para investigar as fontes de variabilidade que afetam um sistema.
Uma aplicação industrial comum é utilizar um experimento planejado para estudar as componentes de variabilidade de um sistema de medida, que eu acabei de dizer, né? Então, os experimentos são utilizados para a gente avaliar o controle de qualidade no que diz respeito ao sistema de medida, por exemplo, tá? Esses estudos são frequentemente chamados de estudos de capacidade de medição ou estudo de repetibilidade e reprodutibilidade. Talvez vocês já tenham visto isso na disciplina de controle estatístico de processo, tá? Porque existem as componentes de variabilidade que são de interesse, né? Então, nós vamos ver como calcular essas componentes de variabilidade, tá? Um típico, né, experimento RR a gente vai utilizar aqui agora, na sequência. O exemplo é o seguinte: um instrumento ou medidor é usado para medir uma dimensão crítica sobre uma parte, né? Então, o que a gente quer avaliar é este instrumento de medida. 20 partes são selecionadas do processo de produção, né? Então, 20 partes, né, do meu componente, por exemplo, do meu produto, a gente vai medir. Então, 20 partes são selecionadas aleatoriamente do processo de produção e 3 operadores aleatoriamente são selecionados para fazer essas medições, tá? Cada operador vai medir 2 vezes cada uma dessas partes, né? Para a gente ter, então, uma reprodutibilidade. A ordem na qual as medidas são feitas é completamente aleatorizada, de modo que este é um experimento fatorial com 2 fatores cruzados, as partes e os operadores, com 2 repetições, que são as 2 medidas da mesma parte, tá? Feita pelo operador. Ambos, parte e operador, são fatores aleatórios, né? Então, aqui estão o nosso modelo, né? E aqui os nossos pressupostos. Então, vejam, os meus efeitos agora são todos aleatórios. Então, cada um deles tem, né, distribuição normal com a sua variância associada. Cada uma dessas componentes de variância aqui vão nos dar, então, forma de medir a variabilidade do processo de medição, neste exemplo aqui. Tá? Então, aqui estão os nossos dados. Então, veja, a gente tem 20 partes que foram medidas, 3 operadores foram utilizados. Então, você escolheu 20 partes aleatoriamente, né, para serem medidas. 3 operadores lá do processo foram escolhidos e cada operador mediu a mesma peça 2 vezes com aquele instrumento de medida, tá? Então, a gente quer ver a variabilidade entre os operadores, né? E também a variabilidade que a gente vai ter, a variabilidade também, né, das partes, e a gente também vai ter agora uma variabilidade importante aqui, que diz respeito à variabilidade dentro do operador, né, que é a reprodutibilidade. Bom, tá aqui então as nossas componentes de variância, né? Então, a variabilidade total, a componente de variância relativa às partes, é o alfa, a componente de variância relativa aos operadores, que é o beta, a componente de variância que representa a interação entre as partes e os operadores, e a variabilidade do erro experimental. Eu falei o contrário ali, né? Essa aqui se diz respeito à repetibilidade, né? Porque a gente está repetindo a mesma medição. Então, a repetibilidade do medidor é obtida a partir da variabilidade do erro experimental. Então, pode ser visto como um reflexo da variação observada quando a mesma parte é medida pelo mesmo operador, né? Então, a mesma parte é medida 2 vezes pelo mesmo operador. Então, esta variância aqui está nos dando esta medição aqui, né? A repetibilidade do medidor, né? O quanto o medidor consegue ser, né, preciso, né? O instrumento de medida consegue ser preciso, tá? Depois a gente tem, então, a reprodutibilidade do medidor, que vai ser a soma do quê? Da componente relativo aos operadores e da interação, a soma dessas 2 componentes. Vai refletir, então, a variabilidade adicional no sistema de medida resultante do uso do instrumento pelo operador, certo? Então, é tudo que diz respeito ao operador, né? A variabilidade devido ao operador. Bom, no R, o que a gente vai usar agora é um modelo onde a gente tem a resposta aleatória. Então, isso é obtido a partir da função LMER. A gente tinha usado esse modelo lá na parte 2.4, se eu não estou enganada, né, quando a gente tinha efeitos aleatórios, tá? Então, vamos lá. A minha variável resposta, certo? E aí eu vou colocar cada uma das minhas partes, cada uma das minhas componentes aleatórias do modelo. Então, eu tenho aqui, ó, a referente à parte, ao operador e à interação, certo? Então, tá aqui, ó, a parte, o operador
e a interação. E para eu dizer que isso é aleatório, eu preciso botar desta forma, 1 barra e o meu fator, certo? É assim que a gente coloca. E os meus dados lá, que eu chamei então dados underline aleatório, tá? E peço o resumo. Tá aqui as minhas componentes, né? Essas seriam então essas minhas, deixa eu voltar aqui, ó, essas componentes aqui, né? Essas 4 componentes é isto aqui, ó, essas 4 componentes. Vocês vão ver então que essa componente aqui deu zerada. E ele vai dizer lá então que a gente tem uma matriz singular. Ou seja, essa estimativa aqui deu uma estimativa negativa que ele vai zerar, certo? Ou seja, não existe interação entre parte e operador. Então eu preciso tirar isso do meu modelo. Então, próxima parte aqui é a gente rodar o meu modelo sem interação. Né? Então eu botei só a parte, o efeito do fator parte e do fator operador. Tá? E agora sim estão aqui as minhas medições, certo? Então, se a gente voltar lá, o que, que a gente tem como resultado? Primeiro, isso aqui é a repetibilidade, que é o erro experimental, certo? E a soma de operador, né? Com interação, que a gente não tem, né? Seria a parte da reprodutibilidade. E se eu somar as duas coisas, é a variância do meu medidor. Então, juntando os dois aqui, 0,89 é a variância do nosso medidor, tá? E na sequência, vocês vão ter alguns exercícios para colocar em prática, né? Todos eles, né? O primeiro, a gente tem essa instrução aqui do que deve ser feito em cada um, e todos os outros devem ter, então, seguir, né? As mesmas instruções, essas 5 instruções de solução em cada um deles.